Ok, vamos orar. Senhor, muito obrigado por mais uma vez nos proporcionar esse tempo aqui de estudo através da internet. Obrigado porque depois de algumas semanas, o Senhor nos trouxe mais uma vez aqui com vida, com saúde, nos dando essa oportunidade de, reunidos aqui, abrir a Tua Palavra. Queremos fazê-lo na presença do Teu Espírito, que Ele seja o nosso guia, o nosso condutor, e que possamos continuar aprendendo sobre essas verdades importantes para os nossos dias. Abençoe cada um de nós, as nossas famílias que estão aqui representadas e também aqueles que se unirão ao grupo durante a hora de estudo. Que o Senhor seja o nosso professor e que o Senhor nos guie em toda a verdade. Em nome de Jesus. Amém. Ok. Bom, nós temos estudado Daniel capítulo 11 e nós paramos na última vez no verso 44, faz algumas semanas já. E no verso 44 nós vimos que esses rumores do Oriente e do Norte, eles, na verdade, são as boas novas do Oriente e do Norte. E as boas novas nós vimos que estão conectadas com o Evangelho de Cristo. A palavra Evangelho significa boas novas, né? E nós vimos que existem várias mensagens conectadas com essas boas novas, que estão conectadas com o Oriente e com o Norte. Nós vimos também que essa mensagem ela perturba o rei do norte, né, que é o inimigo de Deus nesse contexto, nesse capítulo. Então, o que nós vamos fazer hoje, nós vamos complementar esse estudo com mais duas mensagens que vêm do Oriente, ok? Vai ser um estudo curto, um estudo de complemento, e nós vamos estar complementando então essa mensagem, esses rumores que vêm do Oriente. Ok? Eu queria que vocês abrissem comigo no livro de Gênesis, capítulo 10, para nós vermos que outra mensagem está conectada com o Oriente. Nós vimos que a volta de Cristo está conectada com o Oriente, o santuário conectada com o Oriente, a glória de Deus, o selamento conectada com o Oriente. Várias mensagens aqui conectadas com o Oriente que fazem parte do Evangelho Eterno. As três mensagens angélicas que o João viu os anjos voando pelo céu, proclamando a todos os habitantes da terra. Ok? Apocalipse capítulo 10. Capítulo 10, verso... não Apocalipse, Gênesis capítulo 10, desculpa. Gênesis capítulo... não é Gênesis. Êxodo capítulo 10. Desculpa, Êxodo. Nós vamos para a história do Êxodo, onde a história das 10 pragas. Êxodo capítulo 10. Ok? Se alguém puder ler para nós o verso 13. Êxodo capítulo 10, verso 13. E Misraim é Êxodo. Êxodo, Desculpa, eu estava em Gênesis. Eu falei Gênesis no começo, é Êxodo. Ah, tá, eu saí um pouco. Então estendeu Moisés sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. E aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe gafanhotos. Ok. Então nós sabemos que o contexto dessa passagem se refere a uma das pragas que Deus trouxe ao Egito. Os gafanhotos que comeram, né, as plantações dos egípcios. Essa passagem ilustra um princípio interessante também, que esses gafanhotos eles foram trazidos por um vento oriental. E nós sabemos que existem gafanhotos, assim como existem gafanhotos no início da Bíblia, existem gafanhotos no final da Bíblia. No livro de Apocalipse também, a Bíblia usa os gafanhotos como símbolo de um poder, de uma nação. E essa nação, que é representada por gafanhotos, ela está conectada com os midianitas. Deixa eu mostrar para vocês no livro de Juízes,
Abram comigo em Juízes, capítulo 7. Juízes, capítulo 7. Gideão, teve que lutar contra os midianitas, os amalequitas e os filhos do Oriente. Então, notem que esse povo, ele era o povo do Oriente. Notem em Juízes, capítulo 7, verso 12, se alguém puder ler para nós. Juízes, capítulo 7, verso 12. Cobriu o vale como gafanhotos em multidão, e eram os seus camelos em multidão inumerável como a areia que há na praia do mar. Muito bem. Então vejam que os midianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente, eles jaziam no vale como gafanhotos, e eles andavam sob camelos. Então o povo do Oriente, ele anda em camelos, né? Eles, como o livro de Ezequiel nos diz, eles possuem coroas na cabeça, braceletes nas mãos, cabelos longos, barbas. Então nós não temos tempo de ir em todos esses detalhes, mas nós vamos ver através do livro de Gênesis que os midianitas, eles estão conectados com a semente de Abraão, ok? E um povo, um numeroso povo, um grande povo, como uma multidão de gafanhotos, sai da descendência de Abraão. Assim como Isaac, Abraão também produz essa descendência. Abram comigo em Gênesis 25. E nós vamos identificar quem são esses homens ou esse povo do Oriente. Gênesis capítulo 25. A Bíblia diz aqui no verso 1, Abraão tomou outra mulher e seu nome era Quetura. Então aqui nós temos a terceira mulher que Abraão teve. A Sara, depois nós tivemos Agar, concubina, e aqui Quetura. E Quetura, né, essa mulher, deu-lhe a luz Zinrã, Joxã, Medã, Midian, Gisbaque e Suá. Midian, um dos filhos de Quetura com Abraão, deu origem aos midianitas, que nós lemos em Josué e em Juízes capítulo 7. E Medã também era irmão de Midian. Dedã, nós vamos ver aqui que Joxã, um dos irmãos aqui, teve, no verso 3, Joxã gerou Seba e Dedã. O Seba é o pai dos sabeus, os bêbados do deserto, como a Bíblia chama, os sabeus. Dedã foi o pai dos Dedanins, ou dos Dedanitas, que também eram um povo que viviam na Arábia, no Oriente. E aí os filhos de Dedã foram Assurim, Letussim e Leumim. Então vejam que a descendência de Quetura com Abraão, aqui nós temos Midian. A propósito, Midian, o pai dos midianitas, né? Nós falamos aqui dos midianitas. Vocês lembram no livro de Gênesis, onde que os midianitas viviam? Lembram da história de Moisés no livro de Êxodo, por exemplo? Quando Moisés foge do faraó, para onde é que ele vai? Para Midian? Para Midian. E aonde é que era Midian? Oriente. No Oriente. Em que região especificamente? Alguém sabe? Na Arábia? Na Arábia, exatamente. Como é que nós sabemos que é na Arábia? Porque a Bíblia nos fala no livro de Gálatas, né? No livro de Gálatas fala que o Monte Sinai, o Monte Horebe, onde Moisés falou com Cristo na sarça ardente, e Jesus disse para ele ir para o Egito e trazer o povo para que o povo possa adorá-lo nessa montanha, aquele monte, ele ficava na Arábia. Ok? Você pode anotar aí Gálatas. Vamos lá no livro de Gálatas, por uma curiosidade. Se eu não me engano, é no capítulo 4. Agar é um monte na Arábia, né? Gálatas, isso. E Oi.
Dedã deu origem aos dedanitas. Seba deu origem aos sabeus. Ah, tá, obrigada. Sabeus. Ou os Sabians no inglês. Se você procurar Sabians no livro de Ezequiel, você vai ver que eram. Inclusive, nós podemos olhar isso de forma rápida. Deixa eu pegar a minha Bíblia no inglês, porque no português a palavra Sabians, ou Sabeus, ela é traduzida como os beberrões do deserto. Mas no inglês fala os sabeus. Só me dê um momentinho aqui que eu já digo a passagem. Os sabeus é em Gênesis 25, não é? Sebe em Gênesis 25, né? Ezequiel 23, verso 42, abram lá, para nós vermos a descendência de Sebe, ou dos sabeus, né? Quais foram as características. Ezequiel 23, olhem só, no verso 42. Eu vou ler em português. Ezequiel 23, no verso 42. Notem. Com ela se ouviu uma voz de multidão satisfeita, como homens de classe baixa foram trazidos beberrões do deserto. Vocês estão vendo aqui? No inglês diz que com ela foram trazidos homens, os sabeus, the Sabians, from the wilderness, ou seja, do deserto, beberrões do deserto, e puseram braceletes nas mãos das mulheres e coroas de esplendor na sua cabeça. Então, os sabeus, eles eram um povo conhecido por usar braceletes ou joias, né? E também coroas ou turbantes nas cabeças. Quem são esses homens, né? Então, os sabeus são também os filhos do Oriente, os descendentes de Quetura com Abraão. E Dedã, os Dedanins, nós podemos encontrar também no livro de Isaías. Vão comigo no livro de Isaías, já que a pergunta foi feita. Mas, o livro de... só um momento. Lá no livro de Jó, quando mataram exatamente. Os animais de Jó, foram os sabeus. Foram sabeus, exatamente. Tá. E Jó vivia onde? Vivia no Oriente. Então, notem mais um testemunho de que os sabeus viviam no Oriente. Isso é interessante porque existe aí uma aplicação interessante. Porque os sabeus, nós sabemos que os eventos conectados com Jó apontam para os últimos dias. E o que está conectado com Jó? Os sabeus. Então, aqui há um link interessante para nós observarmos entre os filhos do Oriente, os descendentes de Quetura com Abraão, os sabeus, e os últimos dias. É por aí que nós vamos ver, porque a mensagem, as boas novas do Oriente, possui esse elemento também dos filhos do Oriente. É isso que eu quero mostrar para vocês. Olhem só no livro de Isaías, no capítulo 21, no verso 13. Aqui nós vamos ver os descendentes de Dedã, um dos filhos de Quetura também. Ou um dos filhos de Joxã, né? Neto de Abraão e Quetura. Verso 13. Alguém pode ler para nós, em português? Preso contra a Arábia, nos bosques da Arábia, passareis a noite, ó viandantes de Dedanim. Então, notem que os dedanitas, eles viviam aonde? Na Arábia. Na Arábia, né? Então, mais uma prova aqui de que
esse povo, os descendentes de Quetura com Abraão, eles viviam na Arábia. A propósito, se você voltar comigo em Gênesis 25, nós vamos ver que a Isaac, Abraão deu toda a sua riqueza, mas aos seus filhos com as concubinas, veja, no plural, vamos ler lá, como diz, as concubinas, né? Gênesis capítulo 25. Olhem lá, no verso 5. Porém, Abraão deu tudo o que tinha a Isaac. Verso 6. Mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha. Quem eram as concubinas que Abraão teve? Quetura e a... Esqueci o nome da outra. Quetura e Agar. Agar. Certo? Então, aos filhos das concubinas que Abraão teve, deu Abraão presentes e, vivendo ele ainda, despediu-os de seu filho Isaque, enviando-os ao Oriente para a terra oriental. Então, eles foram enviados para onde? Os filhos de Quetura e Agar. Para o Oriente. Para o Oriente, né? Quem eram... E aí você vê... Quem eram os filhos de... Quem foi o filho de Agar com Abraão? Ismael. Então notem, Ismael e os seus filhos, os seus descendentes, junto com Midian, junto com Joxã, Medã, Seba, Dedã, todos foram viver na mesma terra. E esse povo, esses descendentes, deu origem aos árabes, que depois de muitos séculos, daquele centro, daquela localidade, surgiu a religião muçulmana, o Islã. Ok? Se você quer continuar a leitura depois, no capítulo 25 de Gênesis, a partir do verso 12, ali descreve os descendentes de Ismael, com Agar. Ismael também teve 12 príncipes, né? E aqui existe a grande controvérsia entre o Islã e o cristianismo, porque quem é o primogênito de Abraão? Ismael. Ismael é o primogênito, não é? E de acordo com a primogenitura, com a lei da primogenitura, ele teria o direito à primogenitura, à bênção, né, e ao sacerdócio. Só que nós sabemos que o nascimento de Ismael, ele se dá por uma violação da aliança que Deus fez com Abraão. E logo depois ele então envia o filho da aliança, que foi Isaque. Então veja que a guerra que nós vemos hoje entre o cristianismo e o islamismo está aqui no livro de Gênesis. E no capítulo 12 de Gênesis, quando Ismael nasce, uma promessa ou uma maldição, como quer que você interprete, foi colocada sobre Ismael. Abram comigo lá em Gênesis capítulo 12. Ismael, segundo os muçulmanos, Ismael foi o filho levado para ser sacrificado no monte. Eu não estou escutando, Júlio. Tá melhor agora? Melhor. Tá muito bom. Ismael, segundo os muçulmanos, segundo o Alcorão, Ismael foi o filho levado para o alto do monte para ser sacrificado. Pois é, essa controvérsia entre o primogênito e Isaque, né? Gênesis capítulo 16, eu falei 12, mas no capítulo 16, verso 12. Notem o que acontece aqui com Ismael. Verso 11. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste e darás à luz um filho, chamarás seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. Habitará diante da face de todos os seus irmãos. Então notem aqui, ele habitará diante da face de todos os seus irmãos. Realmente, como nós vimos em Gênesis 25,
Ele habitou com todos os seus irmãos. E ali diz que ele será homem feroz. Essa palavra aqui no inglês, se alguém tem a Bíblia em inglês, tia Inês, o que a Bíblia em inglês ali no verso 12, o que diz ali no capítulo 16? Só um pouquinho que eu já vou pegar aqui. Tá. Gênesis 6:12. A wild man, não é isso? A wild man, né? A wild man. Então, quando você olha essa palavra wild man, na verdade, essa palavra wild man, ela aparece em Jeremias 2:24. Olha comigo em Jeremias 2:24. Jeremias 2:24. Alguém pode ler para nós? Uma jumenta selvagem, acostumada ao deserto, que sobe o vento no seu desejo. Em sua ocasião, quem poderá desviá-la? Todos aqueles que a buscam não se cansarão. No seu mês, eles a encontrarão. Muito bem. Então, notem que esse mesmo termo que a gente encontra em Gênesis é usado em Jeremias, mas aqui na conotação de um wild, um jumento selvagem. Um jumento selvagem, ou onager, que é um wild ass. Por isso que o Islã, ele também na Bíblia, ele é descrito por um jumento selvagem que ninguém consegue controlar. Ninguém consegue domar. Ninguém consegue domar, exatamente. Eu estava vendo aqui sobre alguém consegue domar o Islã? Não, ninguém consegue domar o Islã. Fala, Júlio. Estava vendo também sobre os dedanitas, que diz que vem dos cuxitas. Aí estava falando vendo o que significam os cuxitas aqui na concordância Strong. São arqueiros. E aí Ismael... Exatamente. O arqueiro também é um símbolo do Islã. Ismael, ele era um arqueiro. Cush, ele era um arqueiro. Né? Edom, ou Esaú, era um arqueiro. E Esaú casa com uma das filhas de Ismael. Então, notem como esses símbolos eles começam a se tornar muito significativos para nós. O arqueiro, o jumento, o gafanhoto, todos eles podem ser conectados com esse povo, essa nação do Islã. Ok? Por que isso é importante? Porque o livro de Apocalipse ele é extremamente simbólico. E lá no Apocalipse nós temos essa linguagem. Se você lembrar, no Apocalipse, no capítulo 9, existe um povo que é descrito sair do abismo com a fumaça, e ali é descrito que esse povo vem como gafanhotos. Apocalipse capítulo 9, verso 3, alguém pode ler para nós? Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como os que têm os escorpiões da terra. Muito bem. Então nós não temos tempo para estudar o capítulo 9, mas aqui esse capítulo é fantástico. Você consegue ver todos os elementos aqui conectados com o Islã. A história do povo muçulmano é descrita no capítulo 9, conectado com a quinta e a sexta trombeta. Então notem aqui os gafanhotos, eles saem e eles têm poder como o poder de escorpião. Então aqui você tem gafanhotos com o poder do escorpião. Onde é que é o poder do escorpião? Na garra ou na cauda? Deu. O microfone tá... Eu acho que eu perdi vocês por um momento. Estão escutando? Perdeu. Tá. Sim. Então vou fazer a pergunta de novo, né?
Nós vemos aqui os gafanhotos saindo da fumaça desse abismo, né? Eles escurecem o sol, o ar. E esses gafanhotos têm o poder do escorpião. Aonde que é o poder do escorpião? Na garra ou na cauda? Na cauda. Na cauda? Na cauda. O veneno está na cauda. O veneno está na cauda. Né? Inclusive a B, esses tempos, levou 2 picadas do escorpião. Subiu na nossa cama e picou ela 2 vezes, uma na perna e outra nas costas. O poder do escorpião é na cauda. E o que quer dizer, então, esses gafanhotos com o poder na cauda, como o escorpião? O que isso representa? Olhe só no livro de Isaías, no capítulo 9. Alguém pode ler o verso 15 para nós? Isaías 9:15. O ancião e o homem de respeito é a cabeça. O profeta que ensina a falsidade é a cauda. Então, o que está conectado com a cauda? O falso profeta. Então, notem que essa religião, que é descrita como gafanhotos que tem poder de escorpião, o grande poder está na cauda ou no seu falso profeta, que nós sabemos que é uma representação aqui de Maomé, Mohammed. É através das profecias de Mohammed que o Islã surge, né, e começa a ser uma grande perturbação para o papado durante as cruzadas, a Idade Média e tudo mais. Então notem que a história do Islã nas Escrituras é fascinante e ela está sempre conectada com o povo de Deus. O Islã basicamente tem 2 propósitos ao você estudar as Escrituras. O primeiro deles é a perseguição. Ele persegue uma igreja apóstata, ou um povo apóstata. O segundo papel que você encontra é que, de forma secundária, o Islã está sempre protegendo o povo verdadeiro de Deus, os fiéis verdadeiros de Deus. E você pode ver essa ilustração em várias histórias, como, por exemplo, na história de Moisés. Quem protegeu Moisés do faraó? Os midianitas, certo? Você pode ver isso na própria história de Cristo. Quem que protegeu Jesus de Herodes? Foram os sábios do Oriente, os descendentes de Ismael. Durante as cruzadas e a reforma protestante, quem que protegeu os reformadores de Roma? Foram o Império Otomano. Okay? Quem que protegeu José quando ele foi jogado num buraco? Foram os mercadores midianitas e ismaelitas que pegaram e venderam para o Egito. Então, várias vezes você vê essa ilustração do Islã, de certa forma, sendo uma proteção aos fiéis guardadores da lei de Deus. Para Martinho Lutero também. Sim, durante a reforma, como eu falei. Você vê no livro O Grande Conflito, quando os contra-reformadores, né, e os reis da Europa queriam unir forças para destruir os reformadores, quem é que Deus enviava para ser uma pedra no sapato deles? Os otomanos. E eles tinham que parar com os ataques contra os reformadores e lidar com os otomanos. Então isso sugere que nos últimos dias o Islã estará conectado com os eventos finais, mais uma vez, cumprindo esses 2 papéis. Primeiro, ser uma maldição ou um fardo pesado para uma igreja apóstata, e de forma secundária, talvez sem saber, estarão protegendo os verdadeiros filhos de Deus. Por isso que o Islã, nesse contexto, está ligado com as boas novas que vêm do Oriente. Parte da mensagem de Daniel 11:44, que vai perturbar o rei do norte, está conectado com o Islã, a mensagem do Islã. Tá, e aqui eu acho que tem um aspecto importante. Então, quer dizer que, por exemplo, eles se afastaram de Abraão
né, de todos os ensinamentos de Abraão, e no final, então, eles retornarão aos ensinamentos de Abraão. Ou seja, seriam eles o filho pródigo retornando à casa? Parte deles, sim. Sim, Não todos, mas já não quando a, todos. quando a Bíblia fala Edom, Moabe e Amon escaparão das mãos do rei do norte, Uhum. Edom, eu creio, como Esaú casou com a filha de Ismael, Edom, ali de forma representativa, você está contando os ismaelitas ali também, os muçulmanos. Sim, sim. Parte deles, os fiéis, vão escapar das mãos do rei do norte e vão se unir ao povo remanescente, Sim. né? Talvez uma pequena parte. A grande maioria, porque veja que a razão que o Islã, a razão que você vê esses gafanhotos saindo da profundeza do abismo, causando tanta destruição no capítulo 9, durante a Idade Média, porque Deus levanta esse povo para ser uma punição a Roma durante a Idade Média. Por isso que ali eles saem durante a quinta e a sexta trombeta. E a trombeta, nesse contexto, é um juízo que é enviado à igreja apóstata naquele momento, né? Então, de certa forma, e o Islã mais uma vez vai cumprir esse papel, porque nós temos ele na quinta trombeta, nós temos ele na sexta trombeta e nós vamos ter ele na sétima trombeta também, desenvolvendo esse mesmo papel. Ok? Existe uma ilustração muito interessante para nós encerrarmos essa primeira parte no livro de Mateus. Abram comigo em Mateus capítulo 2. E notem aqui comigo no capítulo 2, no verso 1. Mateus 2, verso 1. E tendo nascido Jesus em Belém de Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos ou sábios do Oriente vieram a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, o quê? Perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Então notem que as boas novas trazidas do Oriente faz com que Herodes se perturbe. Mas não só Herodes, Jerusalém inteira se perturba por causa dessas boas novas. Notem que representativo que é essa história. Quem eram esses sábios do Oriente? Como que eles identificaram que essa estrela apontava ao rei de Israel, o Messias prometido? Nós teríamos que ir no capítulo 24 de Números e ver que ali Balaão, que a propósito era descendente desse povo, vivia no Oriente, era um profeta de Deus, mas se corrompeu. Ele profetiza que uma estrela procederia de Jacó e que o cetro seria colocado na sua mão. Ali, uma profecia messiânica. E ao estudarem os escritos dos profetas, esses sábios do Oriente, que também conheciam as estrelas e os astros que Deus colocou para governar as estações, eles reconheceram eventos que apontavam para a vinda do Messias. Provavelmente estudaram os livros de Daniel, os escritos de Daniel, provavelmente porque Daniel é o único profeta que identifica exatamente o momento histórico em que o Messias deveria aparecer. E junto com essas profecias, eles vieram até Jerusalém e eles conseguiram discernir os tempos em que o Messias haveria de chegar. E isso perturbou o rei do norte, Herodes, o rei do norte, o rei de Roma. Então veja que, da mesma forma que no capítulo 11, verso 44, as boas novas do Oriente perturbam o rei do norte, aqui as boas novas do Oriente sobre o Messias também perturbam o rei do norte, Herodes. E toda a Jerusalém, a igreja se perturbou. Não só Herodes, mas a igreja, o mundo cristão, a igreja, Jerusalém, se perturba. E qual é a consequência dessas boas novas? Qual é a consequência dessas boas novas? No capítulo
2, verso 16. Alguém lê para nós. De Mateus, Então Herodes, Mateus 2, 16. então Herodes, vendo que tinha sido enganado pelos homens sábios, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todas as suas fronteiras, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos homens sábios. Então notem que os sábios trouxeram as boas novas, perturba o rei do norte, mas aqui o rei do norte ele se desgais, ele se fantasia, ele coloca uma máscara e diz, não, eu também quero adorá-lo, me fala aonde que vocês encontrarem ele, porque eu quero ir adorá-lo também. Aqui há uma como se diz aí no Brasil, ele coloca uma fantasia, né, uma máscara, e Ele foi cínico, cínico, né? né? Ele usou de cinismo. Cinismo. Acho que é isso. Uhum. Dissimulado. Foi Dissimulado, exatamente. Não, nós somos todos cristãos, nós todos queremos adorá-lo, me fala mais sobre esse Messias ou esse rei, quando vocês encontrarem. E aí os sábios recebem a visita dos anjos, né? Os anjos que alertam os sábios para não voltarem a Herodes. E Herodes, então, coloca um decreto em prática, ou um decreto em vigor para matar todas as crianças. Então, notem, as boas novas perturbam o rei do norte, e por isso o rei do norte, no final, acaba dando um decreto de morte. Isso soa tão apocalíptico, não? Não é isso que os livros nos falam. Não é isso que os adventistas têm esperado durante tantos anos. Então essa história ela ilustra como essas boas novas conectadas com o Oriente, elas acabam perturbando o rei do norte e toda Jerusalém, e isso gera então uma perseguição. E foi por causa da perseguição que Jesus ele teve que ir para onde? Ele foi para o Egito. Né? Lembra em Apocalipse capítulo 2 que diz que a mulher estava grávida e esse varão regeria as nações, e Deus preparou um lugar no deserto para que a igreja se escondesse, ou para que a mulher levasse, né, o varão durante 1260 dias. Eu acredito que Apocalipse está tirando essa ilustração dessa história aqui em Mateus capítulo 2. Porque aquela mulher é um símbolo da igreja que deu à luz a um filho. Mas aquela mulher representa a história do nascimento de Cristo. E Cristo teve que ir para o deserto, ele foi para o Egito durante provavelmente 3 anos e alguma coisa. Nós não sabemos ao certo, eu creio que provavelmente tenha sido 3 anos e meio. E ali ele ficou escondido num tempo específico e Deus sustentou essa criança. Como que Deus sustentou? Foi através dos presentes dos sábios do Oriente. Aqueles presentes que eles trouxeram foram os recursos que deu chance para que eles se sustentassem, produzissem a existência durante 3 anos e pouco no Egito. E só então, quando Herodes morreu, então eles puderam voltar à sua cidade. Então essa é mais uma mensagem que está conectada a Daniel capítulo 11, 44, conectada com o Oriente. Alguma pergunta, alguma observação aqui antes de nós irmos para a última? O Gui? Fala, Márcia. Não deve ser impossível descobrir quanto tempo ele ficou no Egito, né? Pela data da morte de Herodes, né? Essa data deve ter... Nossa, que fantástico isso. A pouca pesquisa que eu fiz é em torno de 3 a 4 anos, mais ou menos. Então, basicamente,
o que né, nós imaginamos, assim, 3, 4 Sim, anos, sim, mas provavelmente não deve ser difícil de precisar, né, sim. ao certo. Não, deve ser difícil, sim. Se tu já estudou e não Não, encontrou, mas mas eu digo assim, a eu data não da mergulhei muito, morte de Herodes não quer dizer que eles... eu não mergulhei muito a fundo no assunto, Sim, né? porque Mas também não quer dizer que quando Herodes morreu, eles vieram imediatamente, mas tentar... exato, exatamente, porque o anjo disse que era seguro voltar, né? Uhum. Então, realmente, não é porque Herodes morreu Sim, em tal ano que eles voltaram naquele mesmo mês, né? Mas eu sim, particularmente acredito que a referência dos 1260 anos é uma referência tirada, porque veja, sim, 90% do Apocalipse vem do Antigo Testamento e do Novo Testamento, né? Então, eu creio particularmente, porque quando você olha a ilustração no verdade. capítulo 12, a mulher grávida para dando à luz, as dores do parto, tudo aquilo ali, o dragão querendo matar a criança, lembra do dragão? Que Parece primeiramente que está era Satanás, escrevendo, mas né? de forma secundária era Roma pagã, através da figura de Sim, Herodes. Então, tudo sim, aquilo ali aponta para a história de Herodes na chacina que ele fez em sim, Belém. Então, para mim, sim, eu achei assim verdade. bastante interessante. Não há nada novo debaixo do céu, né? Do sol. Exato, exato. É, Eu creio que existe uma conexão muito forte. Nada por acaso, né, nas escrituras. Gui, tem dois fatos aqui nessa parte de Mateus, no capítulo 2, ali no início, que me chamam muita atenção. Uhum, Herodes ficou tão perturbado com essa notícia, né, de que alguém poderia tomar o seu lugar de adoração, que aí nós vemos, né, que os líderes romanos queriam ser adorados, né? Então, uhum, aqui há uma questão de adoração, é exato, muito importante essa parte aqui. exatamente. Tanto é que ele chama os magos, no versículo 7, secretamente, ou seja, ele já estava fazendo um plano para matar essa Uhum, criança e tirar uhum, a criança do lugar de adoração que servia a ele. Tá? exato. Tá? E no versículo 7 também de Mateus, né, ele inquiriu, ele perguntou aos magos, né, com precisão qual tempo que a estrela havia aparecido, ou seja, há quanto tempo a adoração dele estava sendo ameaçada. Uhum, Era isso exatamente que ele temia. Tá? exato. Por isso que ele mandou matar as crianças até 2 anos, Uhum, porque poderia ser 1 mês, 2 meses, mas não. isso. Como eles não disseram para ele qual o tempo, que aqui é uma questão, o tempo não foi revelado, como para nós também o tempo Uhum, de quando Cristo virá exato. também não será revelado. Não Uhum, é, nós sabemos os tempos, mas não o tempo, a uhum, data não, né? E uhum, no verso 8, né, é muito interessante o plano que ele arma, né? uhum, Diz ele, né? Vocês vão até Belém, né? E me informe cuidadosamente a respeito do uhum, menino, né? exato. E depois a vítima para que eu também possa adorá-lo. Ou Uhum, seja, é muito interessante o plano do rei do norte aqui para tentar matar essa criança, exato. né? E a questão dos tempos envolvidos também. É, E a questão da adoração. é, Isso aqui é Apocalipse. total. Total Apocalipse. Eu acho interessante que essa questão da adoração, ela realmente ela é enfatizada, porque a grande controvérsia entre o falso e o verdadeiro sábado não é uma questão meramente do dia, mas é uma questão da adoração. Adoração. O último ato no grande conflito será uma questão de adoração. Por isso, quando a gente escuta falácias como não haverá mais decreto, ou que o decreto será uma questão relacionada aos direitos humanos, ou às liberdades, às minorias, a primeira coisa que eu me questionei é onde que está o elemento da adoração. Porque o último ato do drama será uma questão da verdadeira adoração e da falsa adoração.
Sim, foi o que Lúcifer quis tomar de Deus, Exato, e depois uma das tentações de Cristo foi a adoração. exatamente, Exatamente isso que ele quer usurpar aquilo que pertence somente a Deus. exatamente. E o único mandamento que traz esse elemento de forma enfática da adoração, de você reconhecer o Criador dos céus, do mar, da terra, das fontes das águas, é o sábado. Né? E isso está conectado com as 3 mensagens angélicas como nenhum outro mandamento. Então, todos os mandamentos são importantes, mas aquele que diz realmente se você guarda os outros é o sábado. Ele é the capstone, né? a pedra fundamental. Ok. Interessante, sabe o que me ocorre também? Uhum. É que essa dissimulação aí exibida pelo Rei do Norte, ela já existe hoje, junto com relação à Igreja Católica, né? A Igreja Adventista hoje ela faz parte do Concílio Ecumênico, né? Especialmente na Itália. Existe uma união assim muito. A Igreja Adventista faz questão, inclusive, de participar, de estar dentro desses concílios, né? Por quê? Para ser reconhecida, para não ser chamada de seita, como era no passado, enfim, a gente sabe tudo que levou a igreja a assumir um papel de instituição mais adepto às outras religiões, né? Está mais próximo das outras religiões, não adepto. Exatamente. Mas a gente percebe, volta e meia sai um ataque, né? Seja do Papa, seja de grandes líderes da Igreja Católica, mas volta e meia sai um ataque. O Papa já chamou os que se atêm à lei do Velho Testamento de fundamentalistas, né? Então, a tensão, ela existe. Exato. É uma coisa bem discreta, mas ela existe e a gente sabe que isso aí vai acabar eclodindo, né? Exatamente. E uma coisa interessante é que muitos desses governadores da Judéia, esses Herodes, né? Eles eram prosélitos, ou seja, eles eram convertidos ao judaísmo, né? E isso é interessante dentro desse contexto. Se diziam, por isso que ele queria, vamos dizer, adorar, né? Porque eram prosélitos, mas traziam a bagagem pagã, né? Eram, vamos dizer assim, conversos, mas não de coração, né? Simplesmente por uma questão política. Isso aconteceu, se você olha a história dos livros de Atos, você vê que os romanos colocavam governadores ali na Judéia que eram compatíveis com as crenças, a religião ali dos judeus, né? Então é interessante porque esse comprometimento da verdade com o erro, né, que nós vemos acontecer hoje, nós vimos acontecer no passado também. Quando esses governantes nada mais, nada menos do que queriam adoração a si próprio, né? Os holofotes voltados a si, né? E não, na verdade, a levar as pessoas a olhar a Deus, né? Muito legal a observação. Ok. Eu queria ler com vocês Levíticos 16. E aqui existe uma outra mensagem conectada com o Oriente. Levíticos, capítulo 16. E eu vou ler para nós o verso 14. E tomará do sangue do novilho, e com o seu dedo aspergirá sobre a face do propiciatório para o lado oriental, e perante o propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o seu dedo. Então, notem aqui, nós temos uma outra mensagem conectada com o Oriente. E essa mensagem está conectada com o propiciatório e com o sangue. E nós vamos deixar isso para semana que vem, que nós já batemos o horário aqui.
das 3. Vou deixar vocês na ponta da cadeira, como se diz aqui, né? Para a semana que vem nós lidarmos com essa mensagem. Ok? Alguma observação, algum outro comentário, alguma pergunta? É ruim Eu para tenho mim, uma né? observação. Porque eu cheguei atrasada. Ah, tá bom, dona Margarete, Eu irmã vou Margarete. guardar, esperar. Tá bom, a gente Mas vai... estou muito feliz de ter pelo menos um minutinho com vocês aí. Foi bom, vamos ver você também. Né? Que bom. Márcia, você queria A falar minha, alguma coisa? a minha observação é, não acredito. Porque essa parte ela é rica também, então nós ficaríamos aqui algum bom tempo ainda, mas vamos deixar para a semana que vem. Eu gosto quando vocês participam, porque a gente consegue expandir, né, em áreas assim mais ricas, fica um estudo mais rico, mais participativo, fica bacana. Então, a gente não tem pressa. Legal. Semana que vem a gente continua essa parte. Okay? Muito obrigada. Muito obrigada. De nada. Então vamos orar, aí a gente pode comentar alguma coisa depois, tá bom? Senhor, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de nos reunirmos aqui entre irmãos, amigos, buscando conhecer mais sobre essas verdades tão importantes para os nossos dias. Obrigado porque o Senhor nos dá olhos que podem ver, ouvidos que podem escutar, e assim nós conseguimos ver as conexões que o Senhor colocou nas Escrituras, e assim nos tornarmos também sábios para a salvação. Continua realizando essa obra no nosso coração, na nossa mente, que possamos nos entregar a Ti a cada dia, sempre buscando estar conectados à videira, da onde recebemos toda a nutrição, toda a seiva, tudo aquilo que precisamos na nossa caminhada aqui na Terra. Abençoa-nos nessa nova semana que se iniciará, para muitos em breve, para nós aqui em algumas horas ainda, que possamos vencer assim como Cristo venceu a cada dia. E que no tempo oportuno e determinado o Senhor nos traga novamente juntos para continuarmos o estudo. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.